boa tarde, espectadores do Espaço Comunidade, Estâncias aqui, na cabana dos pescadores, na Praia das Conchas, com o Robson Aldir. Robson Aldir é um dos mais conceituados profissionais do rádio brasileiro há 29 anos consecutivos hoje. Transmitia para a Rádio Globo os desfiles das histórias do samba do Rio. E fora do carnaval da Inverno Serrana, ele era o trepidante repórter dos bastidores do trânsito dos grandes clássicos do Maracanã. Hoje é um dos destaques da nova rádio Roquete Pinto 94 FM. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todo espectador que está acompanhando o Espaço Comunidade. Obrigado pelo carinho e a oportunidade de ter o microfone aberto para a gente trocar algumas palavras aqui e difundir as ideias ao grande público. Muito bem, Robson brilhou na Rádio Globo, no jornalismo, nas transmissões do Carnaval de 92 a 2020 e continua brilhando. O Robson Aldir é uma estrela que não se apagou, ela continua viva. E eu gostaria que o senhor contasse um pouco da sua história como profissional do rádio brasileiro. Primeiro o senhor está no céu, amigo, a gente é amigo, é você, o tratamento é informal mesmo. Eu comecei como estagiário na Rádio Globo em 1991, está fazendo 30 anos, né? E foi quando foi criada a Rádio CBN, que integrava o Sistema Globo de Rádio. Eu sou um dos fundadores da CBN. E ali começamos a trajetória na imprensa do Rio de Janeiro, na imprensa brasileira. Depois da CBN, de um longo trajeto na CBN, eu fui para a Rádio Globo. Na Rádio Globo, eu fiz a cobertura do Maracanã, como algumas pessoas lembram, né? Foi uma cobertura muito intensa das transmissões esportivas da Rádio Globo, marcantes transmissões esportivas. E eu fazia o amarelinho da Globo com todo o serviço ao torcedor. Aquele que estava preso no trânsito, qual o portão que ia entrar, se tinha briga, se tinha assalto, se tinha operação reboque no entorno do Maracanã, se tinha operação de repreensão a camelôs, ambulantes, tudo isso eu ia informando durante a transmissão esportiva. E mais do que isso, os próprios acontecimentos da cidade. Às vezes tinha um grande clássico acontecendo no Maracanã, mas tinha uma guerra do tráfico de drogas, por exemplo, no Morro da Rocinha. E a gente tinha que informar porque muita gente ia sair do Maracanã e ia pegar o túnel Rebouças. Então a gente acompanhava aquele desfecho todo na Rocinha, também para informar o público espectador, o público torcedor que estava acompanhando a Rádio Globo. Depois eu passei a ser apresentador da Rádio Globo a partir de 2011. Apresentei 3 programas, né? O Madrugada na Globo, o Botequim da Globo e também o programa Samba Amigo, que era um programa que eu fazia junto com os músicos, o Anderson do Molejo, o Alceu Maia, o Pretinho da Serrinha e o Luiz Felipe de Lima. E esse programa foi uma grande audiência, ficou em primeiro lugar no Rio de Janeiro, com um estrondo muito grande. E aliado a tudo isso, a paixão pelo carnaval, né? Eu cubro o desfile das escolas de samba desde 1992, fui coordenador de transmissão da Rádio Globo, fui apresentador do Comando Geral do Carnaval da Rádio Globo nesses anos todos e atualmente fazendo meus serviços na Rádio Roquete Pinto 94 FM aqui do Rio de Janeiro. Depois da Rádio Globo tive uma breve passagem pela Rádio Tupi, pela Rádio SRZD do Sidney Rezende e atualmente defendendo o microfone da Roquete Pinto 94 FM. Entendido. Quantos anos você tinha aproximadamente quando fazia as transmissões do Carnaval? Quando eu comecei a fazer em 1992, eu tinha 22 para 23 anos de idade, né? E esse ano eu estaria celebrando 92 anos de cobertura profissional, porque antes de ser profissional do Carnaval, da imprensa especializada no Carnaval do Rio de Janeiro, na manifestação cultural do Rio de Janeiro, eu era espectador da Avenida Marquês de Sapucaí. Eu frequentava as arquibancadas da Sapucaí, fui para lá levado pela minha avó, Dona Conceição, aos 11 anos de idade,
foi uma paixão que tomou meu coração, e a partir do Carnaval de 92 eu tive a oportunidade de profissionalmente trabalhar no evento, e assim o faço até hoje, posso dizer, apesar da pandemia, até hoje, porque não teve carnaval, não teve desfile, mas o que eu trabalhei nesse período foi impressionante. Fiz muita live, muito fórum de debates, escrevi muitos artigos por esse sentimento, tentando materializar esse sentimento de ausência pelo Carnaval do Rio de Janeiro. Então, continuamente, apesar da pandemia, 29 anos de trabalho na imprensa especializada no Carnaval. Entendi. Você juntar o tempo de união com o tempo de profissionalismo, na rádio, na televisão, dá uns 40 anos ou mais. 41 anos. 41 anos vivendo aquele ambiente da Avenida Marquês de Sapucaí, né? Acompanhando as coisas da Sapucaí, as manifestações culturais. Me permita falar uma coisa rapidamente, já que você abriu o microfone, deixa eu aproveitar a oportunidade. Nas redes sociais eu tenho acompanhado muito algumas pessoas que são adversárias do Carnaval, não gostam do Carnaval. É legítimo, é absolutamente legítimo. A gente gosta de uma coisa e não gosta de outra, isso é da vida, é normal. Mas as pessoas que não gostam do Carnaval aproveitaram um fato ocorrido no desfile da Escola de Samba de São Paulo, não foi no Rio de Janeiro, em São Paulo, uma encenação artística que aconteceu na pista de desfile do Sambódromo do Anhembi. É uma representação bíblica, em que Jesus Cristo é açoitado e atentado pelo demônio. Isso é uma passagem bíblica, está escrito na Bíblia, mostrando que o demônio promoveu a tentação a Jesus Cristo, e Jesus Cristo suportou e venceu o demônio, a pior das forças da natureza. O demônio venceu. Essa representação cênica foi feita no Sambódromo de São Paulo, do Anhembi, e aí tiraram uma foto do Jesus Cristo sendo açoitado pelo demônio e começaram a usar essa foto, desde então, isso tem 2 anos, desde então, como se fosse uma blasfêmia, como se o Carnaval tivesse agredido a religião, tivesse agredido a figura de Jesus Cristo, e não é nada disso. As pessoas precisam entender definitivamente, tudo bem, ninguém é obrigado a conhecer a história da humanidade, a história das religiões, é importante conhecer, mas não é obrigado. Tudo bem, a gente aceita. Agora, os defensores dessa causa, tendo como pano de fundo a religião, precisam conhecer ao menos a Bíblia. Pelo menos o texto da Bíblia, essas pessoas têm que conhecer. E dão demonstração de desconhecimento. Quando associam aquela imagem do Carnaval de São Paulo a uma blasfêmia a Jesus Cristo. Está errado, não é isso. Aquilo foi uma encenação artística, fazendo a representação de uma passagem bíblica. Uma passagem de Jesus Cristo está lá registrada na Bíblia. É aquilo que aquela cena mostrou. Não tem nada de blasfêmia, nada de gente que é inimiga da religião porque está no Carnaval, não. Carnaval sempre respeitou as religiões, todas elas, sem exceção, e vai continuar respeitando. No final da representação cênica, mostrou Jesus saindo como vencedor? Mostrou, claro. Se a questão bíblica é exatamente essa, Jesus Cristo é tentado, é açoitado e vence no final, é a cena que mostra Jesus Cristo vencendo o demônio. Só que aí pegaram o recorte do momento do açoite como se fosse a realidade máxima. Isso não é verdade, isso não é honesto, isso é inclusive um ato de ingratidão com a história que foi narrada de respeito a Jesus Cristo naquele palco. Isso tem que ser revisto. Se você usa essas postagens por aí como se fosse uma agressão a Jesus Cristo, aquela imagem, não faça, porque você está dando uma demonstração de desconhecimento da Bíblia. Essa representação cênica, mostrando no final Jesus vencendo o diabo, denota que é apenas uma representação e não uma agressão, uma ofensa, né? Nenhum nível de agressão, zero. Por quê? O Carnaval, apesar de ser uma festa profana, falaram que é festa da carne, mas não só, não é isso. Para as pessoas poderem entender, o Carnaval é uma festa de celebração. Ela começou como uma festa agrária.
para quem não conhece. Lá nos primórdios, na Idade Média, se celebrava a safra, a grande colheita, a fartura da safra. Quando se tinha uma grande safra de colheita, se celebrava, se fazia festa. Foi assim que surgiu, por exemplo, a festa do vinho, a festa do Deus Baco, que surgiu a festa de Veneza, o carnaval da ópera de Veneza. E aqui na América Latina, a mesma coisa. Se fazia festa para se celebrar a colheita. E aí a igreja, aquilo tomava qualquer época do ano, né? Tem diversas formas de colheita que tem temporada, alta temporada em março, outras é no meio do ano, tem outras que é no final, na proximidade do verão, na primavera, e se fazia festa. A igreja orientou que se fizesse toda aquela celebração num dia só, não no ano inteiro. E esse dia foi a terça-feira gorda, a véspera da quarta-feira de cinzas. E assim se estabeleceu o carnaval. Então não é nada festa de carne, de orgia. Claro que tem isso. Mas tem isso em tudo que é lugar, não é só no carnaval. Tem isso dentro da casa das pessoas. Tem isso numa manifestação cultural do funk. Tem isso na alta sociedade do Rio de Janeiro, não é só no carnaval. Mas imputam só o carnaval como a festa do pecado, a festa da carne. Não é isso. Verdadeiramente não é isso. O que é fato, o que é verdade, é que o carnaval sempre respeitou as religiões, todas, sem exceção. Toda vez que tinha uma manifestação de adoração a uma imagem católica, por exemplo, Nossa Senhora dos Navegantes, Mãe de Deus, o próprio Jesus Cristo, a Igreja Católica sempre mandava representantes até os barracões das escolas de samba para olhar aquilo que estava sendo feito. E aí a igreja dizia, ó, isso não está legal, isso está legal. O que não estava legal, a escola de samba, apesar de não concordar, respeitava. Ninguém nunca viu uma imagem que recebeu alguma observação da Igreja Católica do Rio de Janeiro indo para a avenida. O máximo que aconteceu foi o Joãozinho 3089 botando Cristo mendigo, mas ele botou uma lona preta cobrindo o Cristo mendigo. Ele não expôs a imagem que a igreja não queria que fosse mostrada. Ele botou a lona preta por cima. Isso é um ato de respeito. Isso é um ato de respeito. Ele, num surto de loucura dele, ele poderia tirar aquela lona e ir para a avenida de qualquer maneira. Ele não fez. Não fez. E assim até recentemente, num desfile da Mangueira, em 2017, uma escultura barroca de um grande artista brasileiro de Minas Gerais, tem a representação de Jesus Cristo. Essa escultura, o carro agora foi inspirado na escultura. Foi reproduzida a escultura barroca de um Jesus Cristo. A igreja não gostou, pediu para preservar. Foi preservado. A escultura prontinha ficou dentro do barracão da Mangueira agora em 2017. Se respeita o judaísmo, se respeita as religiões evangélicas, se respeita as religiões orientais, o budismo e outras formas. Sempre se respeitou no carnaval, mas tentam criminalizar o carnaval e isso não é um bom caminho, porque primeiro não tem que ser criminalizado e segundo a forma como estão tentando é uma forma totalmente errada, equivocada, eu diria até burra mesmo. Entendido. O Robson Aldir é a autoridade no assunto, ninguém é melhor do que você para explicar, né, para falar sobre essa representação cênica, para evitar que o pessoal interprete, né, continue interpretando de outra forma. Robson, você ficou 15 anos aqui, sem vir aqui no Peró, né? Como você se sentiu durante esses 15 anos que ficou ausente aqui no Peró? Ah, mas me fazia uma falta. Ah, meu Deus do céu. Eu morria de saudade desse pedaço de chão, mas o trabalho na mídia, você é profissional da mídia, você sabe disso, ele suga muito a gente, né? A gente não tem feriado, não tem final de semana, não tem nada. A gente tá lá trabalhando, porque o lazer dos outros é o trabalho da gente. Então a gente tem que trabalhar sábado, domingo, dia de sol, dia de chuva, verão, né, dia santo, carnaval, a gente está trabalhando. E aí eu senti a falta do Peró porque eu queria vir aqui, Peró, Conchinhas, essa região é maravilhosa, né? Eu queria dar um mergulho para lavar a alma, para limpar a carcaça e não conseguia. Fiquei 15 para 16 anos sem aparecer aqui. A pandemia me deu essa oportunidade, percebam. Existe a orientação do isolamento social, eu sou um defensor do isolamento social,
das regras de isolamento, das regras sanitárias, eu sou um defensor. Mas a minha família aqui, meu tio Vanderlei, minha tia Marlene, estão aqui comigo, me receberam na casa deles maravilhosamente bem. Falaram, vem que dá para respeitar, existe o distanciamento. Aí eu decidi vir, porque foi a janela de oportunidade que apareceu para eu voltar ao Peró. Eu vi, estou respeitando o distanciamento, estou vendo que as pessoas estão respeitando, como você pode depois mostrar aqui mais. Estou respeitando e estou curtindo demais, estou matando essa saudade e estou feliz de montão. Que maravilha, tá aproveitando, desfrutando ao máximo, né? Ah, e a água tá geladinha, rapaz. Que tá bom, né? Que maravilha, que maravilha. No primeiro ano sem carnaval, por causa da pandemia, a Robson Aldir está curtindo o Peró sem data para voltar ao Rio. Que beleza, né? Então não tem ainda um prazo estabelecido para voltar ao Rio, né? Se eu puder, eu não volto mais. Se me deixarem, eu fico. Se me deixarem, eu fico. Mas eu volto de férias dia 10 de março. Agora eu não sei se eu volto exatamente no dia 10, se eu volto uma semana antes, se eu volto no final de fevereiro. Isso realmente eu não sei ainda, porque eu estou deixando a vida me levar. Conforme as coisas vão acontecendo, eu estou deixando acontecer também. Tá certo. E ao retornar, aí você volta para a atividade na Rádio Roquete Pinto 94 FM. Exatamente, 94.1 FM no Rio de Janeiro. Você pode acessar do seu computador também, 94 FM, do seu aplicativo. Tem as redes sociais, tem o Facebook, tem o Instagram, @94FM Rio. Você pode acompanhar nas redes sociais, pode acompanhar no seu dial do rádio, no seu aplicativo, no seu tablet, no seu celular, no seu computador. De todas as formas você consegue acompanhar a Rádio Roquete Pinto 94 FM, que está com uma programação muito bacana, muito interessante realmente. E estou lá a partir do dia 10, estou voltando das férias, devo estrear um novo horário de 5 às 7 da manhã e vou fazer um Acorda Rio, levantar o povão para ir trabalhar. Porque tem o seguinte também, né? Depois dessa pandemia, a vacinação chegando, a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar muito, trabalhar para reerguer esse país, para levantar esse país. E a minha proposta é ajudar o trabalhador nessa hora com um programa de 5 às 7 da manhã. Fazer uma acorda trabalhador, uma acorda povão, para a gente ir à luta. E eu tenho certeza que todos juntos nós venceremos essa. Tá certo. Já teve lá testando a pizza lá do italiano Andréia? Ainda não fui, eu tinha marcado de ir ontem à noite, né? Mas não tive a oportunidade, mas eu vou comer porque eu recebi referências do meu amigo Paulo Roberto Araújo, grande amigo que eu tenho, foi chefe de reportagem do Globo muitos anos. Quando eu estava na Rádio Globo, a gente estava sempre trocando figurinha. Ele me indicou, falou, vai lá que a pizza é ótima. Eu tô com água na boca, tô doido pra ir lá. Mas ontem teve um imprevisto, eu tive que ir no centro de Cabo Frio e não fui. Mas de repente eu vou hoje ou amanhã, qualquer momento eu apareço. Aproveitar para fazer uma propaganda aqui do estabelecimento, né? Que é Fornalha de Sicília, na Praça do Moinho, é isso mesmo? É Fornalha de Sicília. Ah, Fornalha de Sicília, na Praça do Moinho. Na Praça do Moinho, aqui no Peró, Fornalha de Sicília. Aqui a cabana do Peró também. Quero fazer um agradecimento ao Neri, que é o proprietário aqui, que sempre recebe a gente, a minha família aqui, de forma maravilhosa. A cabana aqui é show de bola. E eu estou sendo tão bem recebido que parece que eu estou no meio de amigos, de família. Eu estou em casa, eu estou verdadeiramente em casa aqui no Peró. Bacana, que legal, que legal. Robson, qual a sensação que você tem de passar o primeiro ano sem carnaval no Rio de Janeiro? Abstinência. O sentimento é de abstinência. Uma sensação uma sensação ruim, de um buraco, de um vazio muito grande. Porque a gente acima de tudo, a gente é profissional, trabalhador daquele espetáculo, mas acima de tudo, é ativista, adorador daquele espetáculo, né? Fomentador da cultura. Por quê? Porque a Avenida Marquês de Sapucaí é a grande sala de aula do Brasil. Muita gente descobriu, por exemplo, quem era Monteiro Lobato, não foi pela sala de aula da escola formal, foi pelo desfile da Mangueira em 67. Quando as pessoas descobriram Monteiro Lobato, falaram, que artista é esse? E aí veio o Sítio do Pica-Pau Amarelo e tanta coisa boa. Foi pela Avenida Marquês de Sapucaí. Foi pela Avenida Marquês de Sapucaí que a gente ficou sabendo, por exemplo, que Macapá é uma capital maravilhosa do Amapá. No desfile da Beija-Flor de 2008, ninguém fazia ideia do que era o Amapá, só quem vive lá.
e tão distante que é da realidade brasileira aquele estado. A Beija-Flor mostrou para o Brasil e para o mundo o que era o Amapá. A Mangueira, agora em 2019, mostrou os heróis às avessas do Brasil. O Brasil tem como o simbolismo dos heróis oficiais, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Duque de Caxias, Marechal Deodoro, né? A Mangueira foi lá e mostrou, não tem só esse não, tem os heróis invisíveis no Brasil, Gangazumba, Zumbi dos Palmares, foi mostrando inúmeras figuras importantes da história brasileira que não tinham visibilidade. A gente aprende essas coisas na Avenida Marquês de Sapucaí. Por isso é que eu digo, aquele palco é a grande sala de aula do Brasil. É ali onde a gente se encontra, é ali onde a gente se entende como nós somos, o que nós somos, o que é o brasileiro. É na Sapucaí que a gente descobre tudo isso. Ah, entendido. Você foi repórter dos trânsitos grandes clássicos do Maracanã. Pode informar qual foi o maior clássico da história do Maracanã? Olha, rapaz, que eu cobri, maior clássico que eu cobri, poxa, foram tantos que pegavam assim de cabeça, assim, vai ser, deixa eu lembrar aqui de alguma coisa interessante. Um Fla-Flu, um Flamengo e Vasco, um Flamengo e Botafogo. Eu sou botafoguense, hein? Fla-Flu, né? Foi, Fla-Flu. Foram grandes clássicos. Gigantescos. Agora, o Maracanã, depois da reforma, ficou descaracterizado. Não é mais aquele tempo sagrado que era do futebol, não tem mais aquela magia que tinha, não tinha o eco, não tinha o barulho do Maracanã. O Maracanã roncava, ele roncava literalmente. E a reforma descaracterizou aquilo tudo e não é mais aquele Maracanã. Não vamos desvalorizar o nosso patrimônio, vamos valorizar o que temos, é isso aí. Mas naquela época, sem saudosismo, hein? Naquela época era uma parada que apaixonante. Qualquer um se apaixonava pela cultura, pelo ambiente, pelo dia a dia do Maracanã. Muito bem. Como você avalia a bandeira azul aqui no Peró? Pois é, rapaz, eu fiquei satisfeitíssimo quando eu soube dessa notícia, que o Peró ganhou a bandeira azul, um selo de qualidade extrema, um selo mundial, né? Qualidade internacional para uma praia que realmente merecia, porque a qualidade da água é impressionante. Eu costumo dizer que essas praias aqui, a Praia do Forte, a Praia da Pontinha, a Praia do Peró, são as melhores praias do Brasil, talvez do mundo. Por quê? Não é porque é bonita, você vai pegar uma praia do Nordeste, tem uns coqueiros, tem um desenho bacana, Itapuã, na Bahia, são praias bonitas, tem um cenário bonito, né? Mas essas praias aqui, além do cenário bonito, elas têm uma qualidade que é uma coisa absurda. A água é maravilhosa, é cristalina, a temperatura é agradabilíssima, é gostosa demais, a qualidade da areia não é aquela areia fofa, causticante, é uma areia perfeita para você ficar com a família, com crianças, né? Tem todo o serviço, tem uma organização, a organização do comércio ambulante, do comércio formal, você pode ver aí nas imagens. Enfim, existe uma qualidade de vida aqui tão grande, só podia dar nisso, uma certificação internacional. Quando eu soube, Peró ganhou a bandeira azul, eu falei, oh meu Deus do céu. Maravilha. Eu até falei para o meu amigo Paulo Roberto Araújo, a Praia do Peró ganhou a Copa do Mundo. Numa escala de 1 a 10, como você avalia? Aqui, rapaz, olha, eu tô tão apaixonado que eu não vou medir, não vou medir as palavras não. Nota 10. Legal, muito bem. Tem alguma pergunta que você queira adicionar que eu não tenha feito? Olha, aqui nessa região aqui, eu só fico um pouco preocupado com a especulação imobiliária. Porque quando você tem um ambiente de tamanha qualidade, né, uma certificação internacional, isso atrai uma especulação imobiliária desproporcional. As próprias autoridades locais ficam sem forças para enfrentar o poder do dinheiro que o mercado imobiliário chega, né? Então a única coisa que eu pediria, se você já perguntou o que eu gostaria de falar, é exatamente isso. Que esse ambiente seja preservado. Que lutem intensamente, contrariem interesses, mas não deixem a especulação imobiliária avançar, que esse ambiente seja preservado. Tá certo. Robson Aldir, eu, Luiz Fernandes, presidente do Espaço Comunidade, quero te agradecer pela entrevista, de todo o coração,
meu muito obrigado e dizer que foi uma imensa honra entrevistá-lo e espero, numa outra oportunidade, fazer novas entrevistas contigo. Valeu, Elias, muito obrigado. Obrigado ao povo do Peró, quem está ouvindo no Brasil e no mundo, quem está assistindo essa entrevista. Obrigado pela paciência, pela sua audiência. Com muito carinho eu dou esse depoimento aqui para esse fenômeno da natureza, que é esse litoral aqui do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro tem sofrido um pouco com crises agudas que passaram recentemente. Mas os valores que tem esse estado, as qualidades que tem esse estado, nos animam demais a enfrentar os problemas. Então eu sou otimista por natureza, ainda mais inspirado por esse cenário aqui, eu deixo essa mensagem. Acreditem que o Rio de Janeiro vai superar tudo isso, a gente vai superar a pandemia, vai superar a crise financeira, vai superar a falta de emprego e a gente vai dar a volta por cima. Tá certo, quero aproveitar a oportunidade e externar o meu abraço a você, a toda a sua família e ao meu nobre amigo, o jornalista Paulo Roberto Araújo. Esse é uma grande figura. Alô, Paulo Roberto! Beijão pra você de máscara e tudo, hein? Beijão, Paulo Roberto! Isso aí, abração, Paulo Roberto. Abraço a todos os espectadores do Espaço Comunidade e muito obrigado pela audiência a qual os espectadores têm nos concedido em todo o território brasileiro e internacional. Grande abraço a você e a sua família. Valeu, muito obrigado, um abraço, sucesso. Curtam bastante e se protejam. Cuidado com o coronavírus, hein? Obrigado. Ficou boa?